Olá, muito bom dia para você. Em meio às ações para dar maior sensação de segurança nas instituições de ensino, com reforço no policiamento, uma brincadeira de mau gosto entre estudantes virou caso de polícia em Patos de Minas após o estouro de uma bomba. Daqui a pouco mais detalhes e você vai ver também. A importância histórica de Tiradentes, herói da Inconfidência Mineira. Centro Universitário de Patos de Minas finaliza a 17ª semana de fisioterapia. Saiba como conferir o lote residual do imposto de renda. Agora, no 30 Minutos, que já está no ar. Desde esta quinta-feira, os 36 mil quilômetros de rodovias que cortam o estado de Minas Gerais terão policiamento reforçado até o próximo domingo em virtude do aumento no fluxo de veículos por causa deste feriado. Na região de Patos de Minas, a Polícia Militar Rodoviária realiza diversas ações. Todo o efetivo estará empenhado nas rodovias de competência do Estado durante o feriado e o fim de semana. Nós vamos colocar todo o nosso efetivo disponível, tanto administrativo quanto operacional, nas rodovias que cortam a nossa região. Nós vamos realizar operações tipo Blitz, que visam a parte de trânsito, a fiscalização da documentação de trânsito, condições do veículo, e também a parte criminal, em busca de armas, drogas, foragido da justiça, isso tudo para garantir que o feriado seja tranquilo nas rodovias. O objetivo da operação é justamente promover maior sensação de segurança nas estradas, evitando acidentes e quaisquer outras intercorrências. Nós sempre orientamos que os motoristas eles devem respeitar a sinalização de trânsito existente nas rodovias. Porque se ele respeitar essa sinalização, com certeza os nossos índices de acidentes de trânsito vão diminuir muito. Aos motoristas que forem pegar a rodovia, algumas recomendações são necessárias. Sempre que sair de viagem, verifique as condições do veículo. Nós ainda estamos num período de chuva, então a pista ainda está molhada. Manter distância do veículo da frente, cuidado com os locais onde possa ter água, que possa ocorrer aquaplanagem e, sobretudo, dirija com segurança. Não beba antes de dirigir. Se for para alguma confraternização e beber, não volte para casa dirigindo. Pois é, o feriado de 21 de abril marca a data em que se celebra o herói da Inconfidência Mineira, Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes. Você sabe quem foi Tiradentes? Tiradentes foi um dos líderes, da Inconfidência Mineira, e ele foi o único a ser morto. Tipo assim, a cabeça dele ficou exposta para todo mundo ver lá, e ele é considerado como um herói nacional por esse ato de rebeldia contra o Estado português que estava colonizando o nosso país ainda. Tiradentes foi um dos líderes da Inconfidência Mineira, e que eu saiba, quando descobriram, ele foi decapitado, as partes do corpo dele foram espalhadas pela cidade para demonstrar o poder da monarquia sobre as pessoas, para ninguém querer tentar mais nenhum ato contra a coroa portuguesa. Eu acho importante ressaltar primeiramente a importância que ele teve para a gente, o tanto que a nossa história é mais completa e tem uma participação muito mais essencial. Ele foi um dos líderes da Inconfidência Mineira e essa participação fez com que a história do Brasil fosse mais valorizada, porque foi muito trágico e hoje esse feriado é justamente para comemorar essa participação tão importante dele na nossa história, na nossa trajetória brasileira mesmo. Joaquim José da Silva Xavier foi um dentista integrante do movimento da Inconfidência Mineira. Ele foi o único dos participantes a ser condenado à pena de morte e teve seus restos mortais expostos em praça pública. O Joaquim Tiradentes, como é popularmente conhecido, ele foi o principal propagandista da Conjuração Mineira. Inclusive, acontecem vários equívocos de tentar atribuir ao Tiradentes um papel de liderança absoluta no movimento, o que não corresponde à realidade. Na verdade, Tiradentes era um propagandista que fazia a articulação desse movimento, que reunia um conjunto de homens letrados e participantes da alta cúpula da sociedade mineradora, com outras camadas populares, Ou seja, o Tiradentes tinha um trânsito social um pouco maior do que o restante dos membros da Conjuração Mineira, que tinha um grupo relativamente bem elitizado. Os republicanos iniciaram a promoção de imagem do novo regime e Tiradentes foi o escolhido. É comum ter imagens de um homem que se assemelha a de Cristo, sendo associadas a Tiradentes.
Porém, essa imagem faz parte da construção por não haver nenhum registro fotográfico de como seria o rosto do dentista. É uma data que vai ser colocada em cena principalmente quando a gente vê uma tentativa de recuperar essa ideia do Tiradentes enquanto Marte. Isso faz muito referência a um processo, na verdade, de construção que começa com os republicanos ainda dentro do período imperial, mas que vai se intensificar bastante com a Primeira República. E isso faz referência a um contexto de Primeira República que se estabelece no poder sem bases populares. Trata-se de um movimento feito por militares, associado com as elites com parte das elites dissidentes ali do Império. Então, na falta de apoio popular, essa república vai procurar ícones, ela vai procurar símbolos e ela vai, digamos assim, revigorar a figura de Tiradentes enquanto Marte. Daí vocês verem que tem uma referência constante à pena de morte. Com a utilização da imagem de Tiradentes, outros personagens históricos foram deixados de lado. A gente fala muito, inclusive em termos de ensino de história, em duas conjurações principalmente, a mineira e a baiana. No caso da conjuração mineira, não existia, por exemplo, consenso entre os conjurados se haveria a abolição da escravatura. E aí se coloca uma contradição eminente ali, muito direta. Como que vai ter uma república em que haja escravidão? Ou seja, os princípios ideológicos ali eles eram muito restritivos quando se tratava de liberdade. E na Bahia a gente vai ver um cenário diferente, a gente vê um movimento que questiona não só a colonização portuguesa, o fisco, a cobrança de impostos, mas também o próprio fundamento da exploração colonial escravista. E aí a gente vê figuras como Lucas Dantas, João de Deus Nascimento, Luiz Gonzaga das Virgens, que foram homens, em geral anônimos, pobres, negros, que tiveram penas semelhantes às do Tiradentes, foram enforcados, tiveram seus corpos dilacerados ali, e que são condenados ao limbo do esquecimento. Apesar de ser relacionado ao país num todo, a Inconfidência Mineira visava apenas a separação e independência da província das Minas, atual estado de Minas Gerais, da colônia portuguesa. A gente tem que tomar muito cuidado para não procurar na Inconfidência Mineira essa identidade nacional que vai ser construída depois. Trata-se, na verdade, de um movimento localizado, de caráter bastante regional, cujos participantes, membros das elites ali da sociedade mineradora, também tinham interesses muito locais, inclusive pessoais, e que não pode ser confundido com uma luta de independência que teria uma continuidade genérica ali com o processo de independência total do Brasil. O vínculo não é direto. A seguir aqui no 30 Minutos, após estouro de bomba em escola, estudantes vão parar na delegacia. Olha só, na Mais Exames você encontra uma equipe médica multidisciplinar completa. Endocrinologista, clínico geral, oftalmologista, dermatologista e ginecologista por apenas R$ 160 em até 6 vezes sem juros no cartão. Ligue já no 3814-1616 ou entre em contato pelo WhatsApp 99862-1616 e agende o seu horário. Cuidar da saúde é prioridade, por isso você precisa ter o diagnóstico certo para seguir em frente. A Mais Exames tem o maior centro de diagnósticos de Patos e região. Exames laboratoriais, tomografia computadorizada, raio-x e mamografia digital, endoscopia, ultrassonografia geral e todos os exames cardiológicos. Além disso, uma equipe médica multidisciplinar completa. Cuide sempre de você. Atendemos particular e convênios. Mais exames, mais pela vida. Em meio às ações para dar maior sensação de segurança nas instituições de ensino, reforço inclusive no policiamento, uma brincadeira de mau gosto entre adolescentes virou caso de polícia. Nessa quinta-feira, estudantes de uma escola estadual no centro de Patos de Minas causaram pânico com estouro de bombinhas. Pois é, são 5 alunos que participaram dessa ação, onde eles estouraram uma bombinha dentro do banheiro da escola normal. Aqui do meu lado está o Tenente Coronel R. Santos, que vai dar mais detalhes do que aconteceu pela manhã. Tenente Coronel, então são 5
alunos e o que eles falaram para a Polícia Militar e para também, né, as autoridades quando chegaram lá? Na verdade, os alunos eles simplesmente falaram que era uma brincadeira. Eles acessaram um banheiro do segundo andar da escola Professor Antônio Dias Maciel, escola normal. De lá arremessaram essa bombinha na quadra onde estava tendo uma aula de educação física. Então, com o estouro, assustou a professora, os outros alunos. O diretor acionou a PM, que nós já estávamos no colégio, fazendo inclusive o policiamento destinado para o dia de hoje, lá o policiamento fixo, né? O policiamento a pé na porta. O policial foi ao local, ajudou na verificação das informações, principalmente na busca do vídeo, que a escola tem sistema de câmeras. Foi possível rastrear que os alunos entraram no banheiro e depois disso veio o som, né, da bombinha estourando. Então os alunos foram identificados, cada um deles teve uma ação específica, dos 5 alunos, todos são de 16 a 17 anos. Foi feito o registro de arremesso ou colocação perigosa, que é uma contravenção penal sobre qualquer tipo de arremesso que pudesse causar medo ou moléstia nas pessoas, e foi o que aconteceu no local. Eles foram conduzidos então à delegacia juntamente com seus representantes legais e agora vão responder aí pelo ato infracional cometido. Comandante, houve alguma lesão, algum aluno, professor sofreu alguma lesão com essa ação? Não houve lesão em nenhuma pessoa e também nem dano material. Realmente foi uma bombinha, supostamente, pelo que eles disseram, uma brincadeira, mas uma brincadeira em ambiente inoportuno, no momento inoportuno, que redundou nessa apreensão deles pelo ato infracional, encaminhados aí ao delegado de polícia. Então nessa ação eles utilizaram a bombinha e uma caixa de fósforo. A bombinha, a caixa de fósforo e o conluio, né, de ações entre eles para poder fazer essa traquinagem. Então tá aí as informações, direto de Patos de Minas, Diego Natanael, para o jornalismo da NTV. Na sequência aqui no 30 Minutos, frente fria deixa a temperatura amena na região. Saiba como conferir o lote residual do imposto de renda. Você vai ver agora o que muda com a publicação do acórdão da decisão do STF que reconheceu a chamada revisão da vida toda de aposentadorias pagas pelo INSS. A revisão da vida toda traz a possibilidade do segurado incluir no cálculo do benefício da aposentadoria as contribuições que foram realizadas antes da competência de julho de 1994. A advogada Kênia Braga esclarece, no entanto, que a revisão não é cabível a todos os segurados. O segurado vai ter direito a essa revisão caso ele tenha essas contribuições maiores que o salário mínimo anteriores à competência de julho de 1994. Então, esse é um dos requisitos para a revisão da vida toda. Ter as contribuições maiores anteriores a julho de 1994, não ter recebido o benefício, o primeiro pagamento do benefício há mais de 10 anos. E a aposentadoria ela tem que ser concedida no período de novembro de 99 a 13 de novembro de 2019. 13 de novembro de 2019 foi aí a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103. A decisão foi publicada pelo Supremo Tribunal Federal, possibilitando que as ações que estavam paradas na Justiça sejam retomadas. Nós tivemos aí a publicação do acórdão pelo Supremo Tribunal Federal, do julgamento que ocorreu no final do ano passado, reconhecendo aí o direito dos segurados a essa revisão. Aí, a partir de agora, nós temos que aguardar se serão opostos embargos de declaração para definir os efeitos desse julgamento. E o principal efeito que nós esperamos, né, que seja decidido é se será aplicado a decadência nesse tipo de revisão, né, na revisão da vida toda. Kênia explica que a decisão coloca fim em uma longa espera pela revisão da aposentadoria. O julgamento da revisão da vida toda ele começou em 2011 e só foi concluído agora no final de 2022 com a publicação do acórdão em 2023. Então, aí, durante esses 12 anos aí de julgamento de processo, muitas pessoas podem ter pedido direito ao benefício, ao benefício da revisão em decorrência da decadência.
E a decadência, ela conta a partir do primeiro recebimento do pagamento do benefício. Então, você conta 10 anos a partir do primeiro recebimento. E muitas pessoas podem ficar fora dessa revisão, caso não seja afastada a decadência agora em embargos de declaração. O ideal é que cada caso seja analisado individualmente, pois a revisão não é automática e pode trazer até desvantagens. Antes de entrar com o pedido de revisão da vida toda, é primordial que sejam realizados os cálculos, né, que sejam refeitos os cálculos aí do benefício, incluindo essas contribuições anteriores a julho de 94, para verificar se realmente ocorrerá aí o aumento do valor do benefício. Caso não haja esse aumento e a pessoa entrar com processo judicial, ela corre o risco, inclusive, de ter o benefício reduzido. Então, é importantíssimo que, antes de entrar com o pedido da revisão da vida toda, que seja feita a análise prévia e os cálculos para a verificação do direito. Os contribuintes já podem acessar a página da Receita Federal para conferir o lote residual liberado pelo órgão essa semana. A Receita Federal disponibilizou nesta quinta-feira a consulta ao lote residual da restituição do imposto de renda. O lote residual nada mais é do que aquele contribuinte que fez a entrega da declaração, né, de anos anteriores. Por algum motivo, a declaração ficou retida em malha, né, então ele fez a regularização e agora a Receita liberou aquele valor que ficou retido da declaração. O contador Daniel Fernandes Soares explica que a consulta é realizada pelo site www.gov.br/Receita Federal. O contribuinte ele pode acessar o próprio site da Receita Federal, né, através do portal do ECAC, e fazer a consulta de se houve pendências, se há pendências ou algo para fazer a regularização. Um montante superior a R$ 344 milhões será repassado para 290.934 contribuintes. O crédito ele está previsto para ser acreditado na conta do contribuinte no próximo dia 28/4. Né? E para saber se a restituição você foi contemplado, né, a sua declaração foi contemplada ali, o contribuinte ele pode acessar a página da Receita Federal, gov.br/imposto de renda, meu imposto de renda, consulta restituição. Então lá ele vai ter toda a informação dessa restituição. O resgate poderá ser realizado por meio do portal ECAC, acessado no site da Receita Federal. O pagamento da restituição ela é feita via conta informada na declaração ou através do Pix, que o contribuinte mesmo informou na declaração, né? Se por um acaso o valor não foi creditado, esse valor ele fica, por exemplo, assim, o contribuinte não recebeu a restituição, pode ser que às vezes ele mudou a conta, né? Fez alguma alteração na conta. Então ele pode fazer, ele tem até um ano, né, para buscar os valores ou através do Banco do Brasil, né, procurando uma agência do Banco do Brasil, ou no próprio site da Receita Federal. Ele faz o login no portal do ECAC e tem uma opção lá de restituição de anos anteriores. Ele consegue fazer a restituição desses valores também. A atuação de uma massa de ar frio sobre o estado deixa as temperaturas amenas neste feriado e fim de semana. Vamos conferir os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. Tendência de tempo estável no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Nesta sexta-feira, em Patos de Minas, os termômetros chegam aos 26 graus. Para o sábado, variam de 17 a 24. Em São Gonçalo do Abaeté, mínima de 18 e máxima de 25 graus neste sábado. Em Lagoa Formosa, variação de 17 a 24 graus. Em João Pinheiro, a máxima prevista é de 27 graus. E em Monte Carmelo, as temperaturas variam de 18 a 26 graus neste sábado. Daqui a pouco o Unipam finaliza a 17ª semana de fisioterapia. O Centro Universitário de Patos de Minas encerrou nesta quinta-feira a 17ª semana de fisioterapia. O tema tem como objetivo agregar aos alunos de fisioterapia e demais interessados informações sobre como tratar o paciente,
além do físico. Nós teremos uma mesa formada por profissionais que eu trabalho com idosos, temos um profissional que trabalha numa clínica com crianças autistas, então nós vamos abordar várias maneiras da gente estar atendendo toda a população e todos os tipos de pacientes, né? E aí cada caso requer um tipo de atendimento diferente, então a gente vai estudar várias possibilidades e mostrar como que a gente pode fazer com pequenos atos para acolher eles de forma mais humanizada, mais social, mais acolhedora. A gente precisa ter um olhar holístico para com o nosso paciente. A intervenção nossa não pode ser simplesmente a prática terapêutica, ela precisa ser ouvir, né? Ela precisa ser contato, precisa ser intervenção, mas ser o olhar humano. Eu sou uma profissional, uma humana para com o meu semelhante, né? E essa intervenção ela é essencial. Eu preciso ter esse cuidado, né? Esse carinho, esse acolhimento. Às vezes a gente, né, na nossa correria, nossa dinâmica de hoje, né, do nosso mundo, a gente está muito acelerado e o nosso paciente, ele chega com uma condição de doença que às vezes não é somente a doença, tem o fundo emocional que está acarretando sobre ele todo um desgaste no corpo físico. Afinal de contas, né, a gente tem sim a condição do corpo afetando a mente e a mente afetando o corpo. Em grande maioria dos casos, o paciente precisa de tratamentos que vão além da dor física e, nesse momento, entra em prática um lado mais atencioso do profissional. Muitas vezes aquela dor física é um reflexo de outras situações, né? Inclusive sociais também, né? Às vezes está passando por uma fase de desemprego, né? Uma fase de instabilidade profissional e tudo isso leva ao adoecimento. As causas do adoecimento são inúmeras, né? Hoje a gente chama de determinantes do adoecimento, que podem ser sociais, podem ser mentais. E o que é importante a gente resgatar? Qual o sentido da vida? Qual o propósito de vida esse paciente tem? Ou a nossa atuação profissional encontra? Qual sentido nós encontramos no fazer profissional? Isso da gente se doar para o nosso paciente, tentar de verdade querer o melhor para ele, dá sentido à nossa própria existência. Os alunos saem dessa semana com um grande agregamento de conhecimento e vão além dos ensinados dentro das salas de aula. As faculdades hoje em dia, no geral, né, elas não preparam as pessoas para tratar do ser humano como um ser biopsicossocial, mas robotizam tudo, né? E isso dá ao aluno um olhar mais humanizado. A gente consegue ver além, né, de uma máquina. E não é bem assim que as faculdades tratam hoje as pessoas. O 30 Minutos chegando ao final, vem aí o programa aqui Boa Ventura, mas antes a gente fala sobre o Memorial Vita. Nós do Memorial Vita somos especializados em assistência familiar, oferecendo acolhimento e amparo nos momentos mais delicados. Nosso foco é transformar amor em homenagem, mantendo viva a memória de quem se foi e proporcionando conforto e apoio a quem fica. Oferecemos aos nossos clientes benefícios em vida e um atendimento cuidadoso e humanizado. Possuímos uma capela ecumênica que permite todo o conforto espiritual necessário para as famílias nos momentos de dor. Contamos com salas climatizadas e quartos confortáveis para recepcionar os familiares de quem deixou saudade, além de um laboratório de tanatopraxia que dispõe de um time de especialistas aliado a recursos tecnológicos de ponta para que todo o processo seja realizado com o máximo de respeito às memórias de uma vida. Memorial Vita, acolhendo famílias, eternizando lembranças.